Esses são alguns resultados de landing pages criadas com o Google Anti-Gravity, mas você não deve usar essa IA para criar a sua. Acredita nisso? Não? Pois é, eu também não. Seria loucura da minha parte dizer para você não usar essa IA, sendo que os resultados gerados por ela são absurdos. Só que mesmo com toda essa capacidade, essa ferramenta não é para todo mundo. Ela tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração antes de usar ela para criar landing pages. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Eu acho que abrindo aqui o Google Anti-Gravity, a gente consegue entender por que que não é para todo mundo. Essa interface inicial aqui já fala por si só. Então essa é uma ferramenta muito diferente de qualquer outra IA que a gente está acostumado a utilizar para criar landing pages. Então, essa ferramenta não é como o Lovable, que a gente pode utilizar para criar aplicativos, claro, mas muita gente utiliza para criar landing pages também. Essa aqui é totalmente diferente. Foi feito para criar aplicações bem mais robustas e também para ser utilizado por quem entende mais, geralmente programadores. Então essa não é uma ferramenta tão amigável assim para quem não é tão técnico quanto, por exemplo, um programador. E eu vou falar um pouco mais dos prós e contras dessa ferramenta depois. Mas antes, vamos ver do que ela é capaz. Então, eu vou fazer algo bem simples, vou dar um prompt simples para criar uma página. Vamos ver como é que o Anti-Gravity vai performar. Então, para isso, eu vou criar uma pasta aqui. Ó, eu criei esse prompt bem simples aqui, rapidinho, só para ver como que vai ser o resultado, mesmo com um prompt mais simples. Só mandar e esperar a mágica acontecer. Eu imagino que o ideal fosse enviar o prompt em inglês, no mínimo geraria a página mais rápido, mas em português eu já testei e os resultados são muito bons também. Olha, eu vou criar a mesma página para comparar com o Google AI Studio, que é outra IA que utiliza o mesmo modelo, é o Gemini 3, a melhor modelo de IA da Google, para a gente ver se vai ter muita diferença entre os resultados, já que é o mesmo modelo. Então, eu vou mandar o mesmo prompt aqui e clicar para construir. Então, recentemente até fiz um vídeo falando sobre essa ferramenta, que é uma das melhores IAs para criar páginas de vendas, mas vamos comparar com o Anti-Gravity só para a gente ver como que vão ser os resultados das duas com o mesmo prompt. Ó, já se passaram alguns minutos, uns 5 minutos, e a página do Anti-Gravity ainda não foi gerada, tá? Ele ainda está pensando, ó, tá começando o projeto agora. Então, daqui a pouco tá pronto. Agora, o Google AI Studio já gerou. Ele gerou há um tempinho atrás já. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na página do Google AI Studio. Essa primeira sessão tá ok. Aqui eu teria que colocar alguma imagem depois. Enfim, tá ok, tá aceitável. Depois ele começa a argumentar, beleza. Tem ele aqui falando dos módulos, dá para interagir e ver os conteúdos dos módulos, legal. Criou uma sessão de depoimentos, a sessão de oferta, garantia, perguntas frequentes e acabou. Ele abriu até um chatzinho aqui de IA. Essa página aqui do Google AI Studio tá simples, né? Acho que teria que ter algumas melhorias, teria que iterar um pouquinho mais. Acho que o fato dele ter que criar a copy do zero influencia um pouco. Talvez com uma copy pronta fosse gerar um melhor resultado, mas eu acho que para um início já tá ok. Depois teria, obviamente, que aprimorar mais, teria que colocar mais coisas, mais imagens, enfim, dar uma mudada nela, dar uma aprimorada nela para de fato ficar melhor. Olha, o Google Anti-Gravity, ele ainda está gerando a página e olha só como é que fica. A interface é bem diferente, né, como eu falei. Olha, essa aqui é a interface do Google AI Studio, mostra a página, eu consigo acessar o código também, tem aqui o chatzinho na esquerda, mas já aqui no Antigravity é diferente, ó, ele mostra o código, não mostra a página aqui pra gente. Obviamente ele tá acabando de construir, então ainda não tá tudo pronto, mas essa é a cara dele. Então, é bem diferente do que a gente costuma ver normalmente. Olha só que absurdo o Anti-Gravity. Ele gerou uma imagem com o Nano Banana Pro. Olha só que loucura, pô. Ele criou o prompt e a imagem foi gerada. Sensacional, né, cara? Ele tá colocando a minha expectativa lá em cima, hein? Vamos ver, porque tá demorando. Bom, então o Anti-Gravity finalmente finalizou a nossa página e o resultado foi esse aqui. O nome é parecido com o do Google AI Studio. Aqui é BitStart, lá é Bitcoin Start. E aqui a primeira seção a gente já vê algo bem diferente, né? Aqui o fundo é mais escuro, a gente tem a barra de navegação. E também o que mais chama a atenção é isso aqui, são esses elementos que estão meio que flutuandinho, assim. Legalzinho, né? Um mostrando a subida do Bitcoin, o rendimento, e o outro mostrando a segurança. Já começou legal, né? Uma boa primeira impressão. Claro que ainda daria para melhorar mais. Depois temos aqui a argumentação. Ele responde quando a gente passa uma aula, então
Legal isso, é interessante. E aqui tá a imagem que ele criou, olha só. Ficou legal essa imagem aqui nessa parte. Isso aqui eu não sei se eu curti, tipo, a disposição desses elementos, assim, não sei se ficou legal. Os módulos, a gente tem também aqui a sanfona, mas é diferente do AI Studio, que lista os conteúdos. Aqui ele só dá a descrição do que a gente vai abordar em cada um dos módulos. Depoimentos também e a seção de oferta. Ficou bom? Perguntas frequentes tem só 3, poderia ter a sanfona ali também de perguntas com várias. Mas é isso aí. De estrutura, né, de sessões, é a mesma coisa, acho, mas a estética do Anti-Gravity, na minha opinião, ficou melhor. No caso, essa primeira versão ficou melhor, o que faria com que a gente precisasse realizar bem menos modificações caso a gente quisesse aprimorar. Ambas têm coisas que poderiam ser aprimoradas, só que dessa aqui, do Anti-Gravity, a gente acaba tendo que aprimorar bem menos coisas, né. E tem outros 2 exemplos que eu fiz para comparar o Google AI Studio com o Google Anti-Gravity, e o primeiro exemplo com o Google AI Studio é esse aqui, ó. É de uma imersão que eu tenho. Eu usei um prompt bem simples, o mesmo nas 2 ferramentas, e esse aqui foi o resultado do Google AI Studio. Eu achei o resultado ok. De novo, é outro resultado que precisaria de ajustes. Como eu sempre falo, sempre tem que fazer um ajuste ou outro, não tem jeito. Mas do jeito que tá, já tá bem ok. Daria para rodar essa página com tranquilidade, vai. Agora, esse aqui foi o resultado do Anti-Gravity. Já é bem diferente, né? A primeira sessão já muda bastante. Então, o que que a gente tem aqui no Anti-Gravity? Essa primeira seção bem destacada, botãozinho aqui pulsando, daí a gente vem para baixo, a gente tem a mesma copy nas 2 páginas, mas o design é completamente diferente, né? Dá para notar bastante diferença, né? Aqui ele gerou a página predominantemente escura, né? Já no Google AI Studio tem um contraste, muda o fundo algumas vezes. Lá não. Mas eu achei mais clean, talvez, não dá para negar que é mais bonita, né? Essa seção aqui de oferta ficou muito boa também. Enfim, de modo geral, eu acho que a do Anti-Gravity, nesse caso aqui, performa muito melhor, né, não tem muita discussão. Mas a do Google AI Studio, vai, não ficou tão para trás não, não vamos desprezar ele, né. E um outro exemplo para comparar é do Página Relâmpago com IA, que é o meu curso. Aqui eu coloquei um prompt bem simples e no Google AI Studio, esse aqui foi o resultado, ó. Então criou a Review Section, criou aqui um chatbot para a gente colocar o nicho do produto, e aí ele gera a headline, a primeira seção ali da página, fica bem legal, bem da hora. Aí aqui tem a comparação, tem os módulos, a oferta e a garantia. É a estrutura bem semelhante. De novo, uma página que poderia rodar assim já, precisaria de alterações, obviamente, mas já traria algum resultado ou outro, com toda certeza. Já o resultado gerado pelo Anti-Gravity é esse aqui. Olha só, bem diferente a primeira seção. Headline chamando atenção, botãozinho aqui com degradê e neon, mas o mais legal aqui eu achei foi isso aqui, ó, olha só. É meio que uma página com uns blocos ali, que dá para interagir com o mouse quando a gente passa em cima, e aqui fica passando como se fossem as fases da criação de uma página, né, ó, gerando layout, otimizando copy, aplicando cores e finalizado. Então, achei muito massa essa primeira sessão, com certeza bem melhor do que a do AI Studio, mas vamos ver o resto. Então, aqui a gente tem a argumentação, não curti esses emojis aqui, mas isso seria fácil de resolver. Interage com o mouse também, legal. Gostei disso aqui, das habilidades que a pessoa vai dominar. Os módulos aqui, com um númerozinho bem discreto, achei legal essa parte, e a parte da oferta. De novo, os emojis aqui, mas para resolver seria bem simples, e é essa a página. Achei interessante, mais uma vez o Anti-Gravity gera um resultado inicial melhor que o Google AI Studio, mas de novo, precisaria de alterações. Essas coisas aqui precisaria alterar, algumas informações do produto, a questão dos emojis ali também. E além disso aqui, ele criou a copy, o ideal é que a gente crie a copy antes, para que a página seja criada com base na copy, e não crie a copy junto, porque eventualmente ele pode trazer alguma informação errada e tudo mais. Ou a gente pode até deixar para ele criar a copy, mas a gente tem que passar todas as informações para ele fazer isso, senão ele vai criar algo que não condiz com o seu produto, como é nesse caso aqui. Tá bonita, mas tem muita coisa que tá diferente. O preço, os modos, as habilidades, enfim, tem várias coisas. Bom, e depois de ver todos esses resultados e essa diferença entre o Google AI Studio e o Google Anti-Gravity, você pode estar pensando, pô, esse AI Studio é
meio fraquinho, né? E de fato o Anti-Gravity é melhor. Ficou nítido aqui, não precisa discutir isso. Mas o AI Studio consegue entregar resultados semelhantes, ele tem capacidade para isso, mas levaria mais tempo. Eu teria que fazer alguns ajustes algumas vezes, mas com certeza daria para criar uma página no AI Studio. Inclusive é essa ferramenta que eu utilizo dentro do Página Relâmpago com IA, que é o meu curso onde eu ensino você a criar a sua página de vendas, a sua landing page, usando o IA do início ao fim, para otimizar não só a velocidade da página, mas também criar uma página com uma qualidade muito melhor. E em breve também vai ter aulas mostrando como utilizar o Anti-Gravity para criar uma página de vendas também. Então, se você quiser utilizar uma dessas duas ferramentas, aprender de fato como fazer isso, para conseguir o resultado bom de fato, é só acessar o primeiro link da descrição e conhecer o Página Relâmpago com IA. Então, com esses 3 exemplos do curso de Bitcoin, do Sprint, que é o evento de imersão, e do Página Relâmpago, a gente conseguiu perceber que o Google Anti-Gravity é superior ao Google AI Studio, e como o Google AI Studio é superior às outras ferramentas, isso significa que o Google Anti-Gravity é a melhor ferramenta disparado para criar página de vendas. Mas por que isso? Por que tem tanta diferença do resultado do Google AI Studio com o Google Anti-Gravity, sendo que ambos usam o Gemini 3 Pro? O mesmo modelo. A diferença é que o Google Anti-Gravity é um orquestrador de agentes. Isso significa que para as várias etapas da criação de uma landing page ou de qualquer coisa que é feito em código aqui, existem várias IAs que estão conversando entre si para gerar um melhor resultado. Então, por exemplo, como eu mostrei ali no de Bitcoin, ele não só criou a página, mas também criou um prompt para gerar uma imagem dentro do Nano Banana Pro. Então, ele não simplesmente criou só o código, que é o que o Google AI Studio faz, mas ele passou por várias etapas, por várias IAs, até nos dar o resultado final. E o fato dele ser um orquestrador de agentes faz com que ele pense muito mais antes de executar. Então ele planeja, ele discute, ele entende, até de fato começar a criar o código. E aqui a gente consegue regular o nível desse raciocínio, do tempo que ele fica pensando antes de executar. O high e o low. O high é bastante raciocínio, o raciocínio é bastante, e o low é menos. Então é aí que mora a principal diferença entre o Google AI Studio e o Anti-Gravity, é porque o Google AI Studio não tem esses agentes. Aqui tem, e por isso é muito mais poderoso, mesmo tendo como base o mesmo modelo que é o Gemini 3 Pro. Bom, mas como eu falei antes, existem alguns prós e contras dessa ferramenta, não é tudo um mar de rosas. E eu trouxe isso aqui. Então, de prós, o que a gente tem com essa ferramenta? O maior pró, obviamente, é que o resultado é excepcional, como a gente viu nesses 3 exemplos. O resultado é muito melhor e, de novo, é a primeira versão. Imagina depois de aprimorar algumas vezes. Pô, o resultado ia ficar muito bom. E nessa mesma linha a gente tem uma ótima relação prompt e resultado, ou seja, com prompt bem mais ou menos, com prompt não tão especificado assim, a gente já consegue gerar um resultado muito bom. Como a gente viu, os prompts que eu usei foram bem simples, o resultado mesmo assim com prompt mais simples foi muito bom. Então imagina se eu tivesse pensado um pouco mais no prompt, estruturado ele um pouco mais, criado algo mais profundo de fato. Com certeza o resultado inicial seria muito melhor. E olha que já estava bom, hein? Além disso, outro pró que é muito importante falar é que tem a capacidade de planejar em conjunto. Então, aqui no Anti-Gravity a gente tem o modo de conversação Fast, que é o rápido, e o Planning, que é para a gente planejar. Então aqui na descrição ele até fala, ó, o agente pode planejar antes de executar as tarefas e é usado para pesquisas mais profundas, tarefas complexas ou trabalho colaborativo, ou seja, você pode planejar, pode falar o que você pensa e pedir ajuda, pedir sugestões. Então, ter essa função de planejar em conjunto, eu acho muito bom, faz bastante diferença. No Google AI Studio, por exemplo, a gente não tem, ele só executa. Então pode ser que eventualmente você queira fazer algo mais complexo, criar algo mais diferente na sua página, mas ele não está conseguindo e nem você está sabendo explicar direito. Então você pode usar isso aqui para explicar mais ou menos o que você quer, ver se ele entende, ir melhorando. E aí quando chegar no resultado bom aqui, aí você pede para ele executar e ele vai colocar esse plano em ação. E por fim, aparentemente é gratuito. Talvez por ser uma nova ferramenta, então é algo novo no mercado, talvez por isso, para incentivar as pessoas a utilizarem, não sei. Além disso, também não tem um limite bem definido. O Google AI Studio também não tem. Agora, por exemplo, ferramentas como Lovable já tem. Tem ali o limite diário de créditos, o limite mensal de créditos que você pode gastar, o que deixa tudo mais transparente. Aqui não tem, mas em compensação dá para fazer muita coisa. Então, para usos mais simples, talvez você não atinja esse limite, se é que ele existe. E também, mesmo que a ferramenta se torne paga daqui a um tempinho, que é o que provavelmente vai acontecer, para usos mais simples, como a criação de uma landing page, talvez continue gratuito, mas não dá para saber. E independente disso, por enquanto ainda é um Pro, porque
é gratuito. Então a minha recomendação aqui é para você usar essa ferramenta, colocá-la em prática, fazê-la te entregar resultados enquanto ela ainda é gratuita. Vai que dá louca no pessoal e eles disponibilizem só pagando. Aí acabou a brincadeira, né? Bom, então esses aqui são os 4 prós principais do Google Anti-Gravity. Mas, como eu falei, a gente tem alguns contras. E os contras são esses aqui, ó. O primeiro contra eu acho que é o maior, é o contra que mais pesa, que é que a curva de aprendizado é um pouco maior. Então o fato dessa ferramenta não ser que nem as outras, não ser tão intuitiva assim, pelo menos para leigos, né, que não entendem de programação, acaba dificultando um pouco esse uso inicial. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças e com certeza o resultado compensa essa curva de aprendizado um pouquinho maior. Então você pode fazer um esforcinho a mais, porque você vai ter um resultado muito melhor. Então faz sentido gastar esse tempinho entendendo um pouco mais como que essa ferramenta é utilizada para alcançar esse resultado. Além disso, outro contra também é porque demora mais. Como eu falei, ele tem esse processo de pensamento, de raciocínio, de conversa entre os agentes e por isso ele acaba demorando mais, mas de novo, o resultado ele é melhor. Ruim mesmo seria se o resultado fosse igual das outras ferramentas que geram mais rápido, mas ainda assim demorasse mais. Aí não seria bom, né? E um outro contra, que na verdade é uma hipótese minha, não sei se de fato ela se confirma, mas com base nos testes que eu fiz, parece que sim, é que ele parece ter tendência em criar landing pages com fundo escuro e roxo. Essa aqui é do Sprint que ele criou, e o fundo é escuro e é roxo, a cor meio rosinha, é mais ou menos assim. Essa aqui é do Bitcoin, ele não criou com fundo roxo, obviamente, porque Bitcoin é amarelo, né? Mas o fundo é escuro. E essa aqui é do meu curso, do Página Relâmpago, e o fundo é escuro com um roxinho também em alguns momentos, aqui na esquerda, nos botões. Então, parece que ele tem essa tendência, não de criar com roxo, mas o fundo escuro. Eu penso que ele pode realmente criar mais páginas com fundo escuro para ter esse ar mais bonito, mais clean, acho que pode ser esse o objetivo. Mas isso tudo é questão de especificar para ele, é porque eu não especifiquei. Se eu quiser que tenha o fundo branco, eu falo, ó, a página deve ter um fundo majoritariamente branco, ou um verde, sei lá, qualquer coisa, né? Como eu não especifiquei, ele gerou ali da forma como ele achou melhor, mas você poderia mudar isso de uma forma muito simples. Bom, e como eu falei, essa ferramenta não é para todo mundo. Apesar de ter um resultado muito bom, não é para todo mundo. E tem 2 cenários onde você pode utilizar ou não utilizar essa ferramenta, que são esses 2 aqui, ó. Se a prioridade for qualidade ou velocidade. Se a sua prioridade ao criar uma página de vendas com IA é qualidade, o que você deve fazer é usar o Anti-Gravity. Não tem jeito, a gente viu aqui que a qualidade é bem superior. Você vai passar mais trabalho, vai demorar um pouco mais, você pode ter alguma dificuldade inicial por conta da curva de aprendizado ser um pouquinho maior, mas o resultado compensa e muito. Agora, se a prioridade que você tem ao criar uma página de vendas com IA é velocidade, ou seja, eu quero criar rápido, eu preciso dessa página rápido, o que você deve fazer é utilizar o Google AI Studio. Esse primeiro resultado dele é um pouquinho inferior, mas ainda assim é muito melhor do que o restante das ferramentas do mercado. É um pouco abaixo do Anti-Gravity, a gente viu aqui, mas é bem melhor do que o restante das ferramentas. Então, ainda assim, o Google AI Studio é uma ótima opção para quem quer criar página de vendas, em especial quando a prioridade é velocidade. Então, esses são os 2 cenários que podem te guiar na escolha da ferramenta que você deve utilizar. Então, acho que deu para você ver o potencial que essa ferramenta tem, que o Google Anti-Gravity tem, e ela veio para mudar e já está mudando muita coisa e pode elevar bastante a qualidade dos resultados de todo mundo, até mesmo quem está no começo, que antes geralmente tinha um resultado um pouquinho mais abaixo. Então essa ferramenta e outras IAs como o AI Studio vão potencializar ainda mais as pessoas que estão no começo, dando mais alternativas para elas conseguirem ter resultados com mais qualidade. E o Anti-Gravity foi um baita lançamento que o Google fez recentemente. E outro lançamento que ele fez junto com o Anti-Gravity foi o anúncio do Nano Banana Pro, que é a IA de geração e edição de imagens do Google. E assim como o Anti-Gravity entrega uma qualidade muito boa na geração de página, o Nano Banana entrega na geração de imagem. E uma das formas que você pode utilizar essa ferramenta é na criação de criativos para você anunciar e vender o seu produto. Nesse vídeo aqui eu te mostro justamente o tamanho da performance que essa ferramenta tem para fazer isso por você. Então, se você quiser ver o potencial que o Nano Banana tem para criar criativos e também entender como utilizar essa ferramenta, clica aqui e assiste esse vídeo para você criar criativos com muita qualidade e que vão aumentar ainda mais os seus resultados.